A Alice Queiroz já com a gente aqui no estúdio, Alice, porque tem bastante coisa rolando aí na área do esporte, né? Tem, nem no feriado a gente para não, temos rodada, temos muitas coisas para destacar por aqui hoje. Boa tarde, Karina, boa tarde para a galera que nos acompanha. A gente já começa, inclusive, trazendo a Série A. Ontem tivemos jogos e vamos destacar aí os placares que marcaram esse início de rodada do Brasileirão da Série A. Temos aqui Botafogo Sport, que a gente trouxe, foi o jogo que abriu por 3-2, o Botafogo venceu. O grande clássico entre Fluminense e Flamengo, Fluminense vencendo aí por 2-1, o empate de Santos e Mirassol em 1-1 e a vitória do Grêmio contra o Vasco. Vamos acompanhar esses 3 jogos que marcaram a noite de ontem. Uma oportunidade para espantar a má fase. Essa altura do campeonato é vencer ou vencer. É assim que alvinegros e tricolores olham para a rodada que está por vir. O jogo não vai ser fácil. Hoje, a partir das 7 da noite, ao vivo. Levanta o torcedor! Um majestoso que vale muito para os dois times. No esforço, na vontade, no suor. O confronto que pode levantar ou afundar. Corinthians e São Paulo. Esse é clássico com C maiúsculo. É a reta final do Brasileirão. Claro que é um clima de tensão. Futebol na Record. Sua paixão em campo. Você acompanhou a partida que vai rolar hoje na tela da NDTV Record. Mas agora vamos acompanhar os jogos que marcaram a noite de quarta. No Maracanã, clássico entre Fluminense e Flamengo. E foi o tricolor das Laranjeiras que saiu na frente com um golaço de Lúcio Acosta. O segundo gol do Flusão saiu depois de uma bobagem do goleiro Rossi. Serna, que não é bobo nem nada, aproveitou e ampliou. O Mengão ainda descontou no final do jogo com um Jorginho de pênalti. Final, Fluminense 2, Flamengo 1. Na Vila Belmiro, o Santos abriu o placar contra o Mirassol com um gol do camisa 10, o capitão Neymar. Só que o lateral Reinaldo, de pênalti, deixou tudo igual no litoral paulista. Final, Santos 1, Mirassol também 1. E para fechar em Porto Alegre, o Grêmio ganhou do Vasco. Os gols saíram só na segunda etapa. Carlos Vinícius dominou e chutou sem chances para o goleiro Léo Jardim. E aos 38 minutos, o ganês, naturalizado belga, Amuzu chutou colocado. A bola ainda bateu na trave, mas entrou. Fim de papo. Grêmio 2, Vasco 0. E no clássico majestoso que você acompanha hoje na tela da NDTV Record, a gente te lembra que tem alteração na programação. O Cidade Alerta Santa Catarina começa às 5h15 da tarde. O ND Notícias vem na sequência às 5h45 e o Jornal da Record às 6h15. A partir das 7 horas, aquele aquecimento do futebol e às 7h30 a bola rola aqui ligadinho com a gente. E bora seguir com o futebol, agora destacando o Campeonato Catarinense. A federação divulgou ontem a tabela da edição do ano que vem. Vamos acompanhar como ficou? As 6 rodadas da primeira fase começam no dia 7 de janeiro e vão até o dia 25. As quartas de final já começam no dia 1º de fevereiro e os jogos de volta vão ser realizados no dia 8. As semifinais também vão ter 2 datas, dias 14 e 22 de fevereiro. E os 2 jogos da decisão serão realizados no dia 1º de março e dia 8 do mesmo mês. 2 novidades para a próxima edição é o quadrangular para decidir os 3 rebaixados e a Taça Sesc 70 anos, que vai dar uma vaga para a Copa do Brasil. O quadrangular vai ser realizado entre os dias 1º de fevereiro e 7 de março. Já a Taça Sesc é do dia 14 de fevereiro até o dia 7 de março. Vamos ver então agora os confrontos da primeira rodada do Catarinense 2026. O Avaí recebe na ressacada o Barra.
Marcílio Dias e Criciúma se enfrentam no Gigantão das Avenidas. O Joinville encara o Figueirense na Arena. Chapecoense e Brusque na Arena Condá. O vovô Carlos Renault retorna à elite contra o Concórdia. E fechamos com Santa Catarina e Camboriú. Tá aí um campeonato que já começa a todo vapor logo no início do ano, ali em janeiro. E claro, a gente vai acompanhar de pertinho. E no Dia da Consciência Negra, a nossa equipe preparou uma reportagem especial sobre o racismo no futebol. O Núcleo de Dados do Grupo ND apurou os casos de injúria racial no futebol catarinense nos últimos 5 anos. O levantamento completo, os depoimentos que vêm pela frente aí nessa luta tão importante, você confere agora na reportagem. Eu tava indo pra minha casa, ele simplesmente parou o carro dele e começou a falar algumas coisas tipo, tem que ser cor de preto. Tipo, o cara que ele não releva um pouco as coisas, né? Mas chegou um momento que ele falou, seu macaco desgraçado. O relato do Vander é o retrato de uma realidade preocupante. Ele foi vítima de discriminação racial após um jogo de futebol amador em São Pedro de Alcântara, na Grande Florianópolis. A minha filha de 4 anos meio que me defender. Ela reagiu? E ela falou, meu papai não é macaco. Entendeu? Então, na hora não tem como o cara deixar passar uma coisa dessa, né? Ele dói, ele deixa marcas por toda uma vida, mas não é do futebol, não é algo exclusivo do futebol, e isso nós precisamos também entender. Ele está na sociedade brasileira. E tem pessoas que eu já trabalhei junto, inclusive, pós a carreira de atleta, que fala que isso é um modo de estabilizar o adversário, né? Que faz parte do jogo. E quando eu até contestei essa pessoa, eu perguntei, parte de qual jogo que você está falando? Nós estamos falando do jogo do futebol ou do jogo da vida? Porque racismo é crime, né? E aí você já entra numa outra esfera. Infelizmente isso é comum, Muitas vezes a gente releva porque tá jogando e tal, a gente acaba relevando, mas é bem comum. A gente precisa denunciar esses casos. A gente precisa quebrar esse silenciamento de não falar nada, achando que dessa forma o silêncio vai fazer com que os casos não se repitam. O caso do Vander foi só mais um. Dos holofotes, dos grandes jogos, a invisibilidade dos campos de várzea. O Núcleo de Dados do Grupo ND analisou as súmulas de mais de 3.000 jogos em Santa Catarina entre 2021 e 2025. O levantamento apurou casos de discriminação racial no futebol profissional, amador e torneios de base. Do início de 2021 a novembro de 2025, 26 casos de discriminação racial foram registrados. 7 deles em competições profissionais, 13 no futebol amador e 6 em torneios de base, em alguns casos envolvendo crianças e adolescentes. Na verdade, o que me gera maior desconforto são os casos que acontecem com crianças. Esses são os casos que me causam mais desconforto, porque eu entendo e eu imagino que muitas vezes esses casos vão fazer com que esse menino ou menina deixe de jogar futebol, deixe de sonhar por conta do racismo. Muitos deles falam que sim, que já sofreram discriminação, já sofreram racismo e muitas vezes por colegas, né? Por amigos que acham que estão brincando. E não. Isso dói, o racismo dói muito. Um dos casos de maior repercussão aconteceu em 2021. O jogador Celcinho, do Londrina, foi vítima de injúria racial em um jogo contra o Brusque. A equipe catarinense chegou a perder os pontos do jogo, mas no julgamento do recurso, às vésperas do Dia da Consciência Negra daquele ano, os pontos foram devolvidos. O tribunal precisa entender que uma coisa é tu analisar a letra fria da lei para julgar um caso, outra coisa é tu entender o simbolismo de uma decisão. Uma decisão no dia 20 de novembro que devolvia os pontos ao clube,
Para a comunidade negra e para a sociedade, aquilo foi um péssimo recado. Foi um recado que o tribunal não se importava com a luta antirracista. Em nível nacional, o número de casos registrados caiu de 136 em 2023 para 109 no ano passado. Com exceção ao período da pandemia, em que o acesso aos estádios ficou mais restrito, foi a primeira vez que o relatório indicou queda no número de casos. O avanço sutil em relação a anos anteriores acontece em um momento em que as entidades do futebol trazem para dentro do campo medidas para coibir o preconceito. O que parecia distante, pouco a pouco, vai dando sinais de melhora. No ano passado, a FIFA anunciou medidas para combater a discriminação racial. A entidade passou a exigir que as 211 associações filiadas terão que prever nos códigos disciplinares ações específicas para punir o preconceito. Faça sua voz ser ouvida. Por um futebol sem racismo. A entidade também criou um gesto para sinalizar casos de racismo durante os jogos. No Brasil, o Regulamento Geral de Competições da CBF prevê, desde 2023, punições que podem ir de multa até a perda de pontos. A solução é, cada vez mais, a gente dialogar com a sociedade para que as pessoas entendam o que a gente está dizendo. Eu vou todos os dias para a sala de aula para transformar, nem que seja que um se torne consciente do impacto do racismo. Então, acho que até ter essa transformação total da maneira que se deve, eu acho que se vai ainda algumas gerações para frente. Mas a nossa felicidade é que está caminhando. Passo a passo, para que o olhar de otimismo possa enxergar, enfim, uma nova realidade. Inclusive, gente, a torcedora do Avaí, investigada por ofensas raciais e xenofóbicas contra os torcedores do Remo, foi demitida da empresa que trabalhava no Grupo Orbenk. Em nota publicada nas redes sociais, a empresa afirmou que o desligamento da trabalhadora aconteceu depois de uma análise rigorosa conduzida conforme o Código de Ética e Conduta e a legislação vigente. Comportamentos discriminatórios dentro ou fora do ambiente de trabalho são absolutamente incompatíveis com os valores da empresa, destacaram também. As ofensas da ex-conselheira do Leão foram gravadas por outros torcedores e divulgadas na internet, ganhando aí toda aquela repercussão nacional que a gente vem debatendo. No ndmais.com.br você acompanha tudo sobre o caso e as atualizações. Bom, por hoje era isso, tema importantíssimo e que a gente busca cada vez noticiar menos por aqui, né, Karina? Com certeza. E esse caso a gente com certeza segue acompanhando, né, Alice? Sem dúvidas. Uma ótima tarde de feriado para você. Claro, a gente volta a se encontrar amanhã, né? Com toda certeza. Amanhã tem mais esporte por aqui no BG. Até mais. Até amanhã.